Israel, a nação de Israel, durante quase 1000 anos da sua história, desde quando a nação de Israel foi introduzida na terra prometida, a nação de Israel se deixou levar pela idolatria, se tornou uma nação idólatra. Aquilo que Deus veementemente asseverou e pediu para que não acontecesse com Israel, aconteceu. Israel se deixou levar pelos ídolos mortos das nações e se tornou uma nação idólatra, adorando a Moloque, como foi o caso do rei Manassés, adorando a Baal, como foi o caso do rei Acabe, e tantos outros ídolos das nações vizinhas a Israel. Então Israel, durante quase 1000 anos, se deixou levar pela idolatria. Deus enviava seus profetas, Deus enviava seus servos para, de alguma maneira, tentarem despertar em Israel esse desejo de voltarem ao monoteísmo, mas não adiantou. Israel se tornou uma nação idólatra. Por conta da idolatria, Deus dividiu a nação em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi extinto no ano 722 a.C. e no ano 586 a.C., Deus mandou os babilônicos, o rei Nabucodonosor, sitiar Jerusalém, destruir Jerusalém e levou todos os seus habitantes para a Babilônia. E lá eles ficaram por 70 anos, é chamado cativeiro babilônico. Somente depois do cativeiro babilônico é que Israel deixou de ser uma nação idólatra. Aboliu os deuses, aboliu as imagens, aboliu a idolatria do seu culto. Somente depois do cativeiro babilônico. 70 anos depois que eles estavam na Babilônia, Deus despertou o coração do rei Ciro, o coração do rei Xerxes, o coração do rei Dario, que permitiram ao povo retornar para a Palestina, para Jerusalém, e ali foi reconstruído os muros, a cidade, o templo e a religião. Mas quem voltou foram poucas pessoas, foram poucos judeus. Quando eles chegaram na sua terra, eles haviam abolido a idolatria, não se via mais imagens. O imperador Pompeu, o imperador de Roma, quando sitiou Jerusalém, quando dominou Israel, ele foi a Jerusalém e o que ele mais queria era ir ao templo de Jerusalém, porque ele queria conhecer o Deus dos judeus. Mas quando ele chegou no templo de Jerusalém, ele não viu imagens, ele não viu ídolos. E ele ficou perplexo, como um povo poderia adorar um Deus que não se vê? Porque Israel havia abolido a idolatria. Mas quando eles então voltam para a Palestina, para Jerusalém, e começam a reconstruir a sua história, os povos vizinhos começaram a zombar de Israel. E eles diziam assim: onde está o seu Deus? Porque eles não viam. Eles não viam nenhuma representação de Deus em Israel. Eles ficaram curiosos e começaram a zombar, porque não era comum naqueles tempos adorar um Deus que não se via. Israel, então, sabendo dessas afrontas e sabendo desses questionamentos, Israel, nesse salmo, o salmo número 115, ele era cantado juntamente com o salmo 116, 117 e 118 na Páscoa. Jesus cantou esse salmo. Ele entoou esse salmo. E esse salmo era cantado durante a Páscoa, principalmente durante o culto, quando o sacrifício era apresentado, o povo cantava esse salmo da seguinte maneira: dos versículos 1 a 8, quem cantava era a congregação em uníssono. Os versos 9 a 11 eram cantados por um solista. Os versos 12 a 15 eram cantados pelo sacerdote, como uma bênção.
E os versículos 16 a 18, pela congregação inteira, louvando e adorando ao Senhor. Então, esse salmo era cantado como uma relembrança do pecado de Israel no passado, que era o pecado da idolatria, mostrando que o Senhor havia sido misericordioso e que agora eles começam no versículo de número 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. E aí, como uma resposta à afronta dos incrédulos que diziam: onde está o seu Deus? Vocês estão cultuando um Deus invisível, um Deus que não se vê, um Deus que não se pode pegar, um Deus que não se pode tocar. Onde está o seu Deus? Israel respondia assim: o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. E aí Israel apresenta a diferença entre o culto ao único e verdadeiro Deus e o culto pagão. E ele vai dar então, Israel, nesse salmo, vai dar então uma descrição de como era os ídolos, a vaidade dos ídolos do culto pagão. Israel vai dizer o seguinte: os deuses deles, ou seja, os ídolos deles, são prata e ouro. Isso aqui era um cântico para o próprio Israel, isso era cantado para o próprio Israel, como uma lembrança, como uma resposta àqueles que zombavam de sua fé. Então Israel dizia para Israel: os deuses deles, os ídolos deles, são prata e ouro, obras das mãos dos homens. E aí Israel começava a fazer uma comparação do seu culto. Primeiro, Israel dizia: eles têm boca, mas não falam. Porque os ídolos das nações eram representações de animais, eram representações de homens, de mulheres. Havia deuses representados por seres humanos, nós falamos isso hoje de manhã. E eles vão dizer: eles têm boca, mas não falam. O culto aos ídolos é um culto sem sentido, porque os ídolos têm boca, mas não falam, diferentemente do culto ao verdadeiro Deus. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus fala conosco. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão, deixa eu ver se a igreja sabe, vive o, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus fala conosco, irmãos. Deus está falando conosco agora. Deus fala com você no seu dia a dia. Essa é a diferença do culto ao único e verdadeiro Deus para o culto aos ídolos. Porque os ídolos têm boca, mas eles não podem falar. A palavra de Deus nos diz aqui no Salmo 115, Israel continuando essa descrição, apresentando a diferença do culto ao verdadeiro Deus para o culto dos ídolos, eles dizem: eles têm olhos, mas não veem. Quando a Bíblia fala de olhos, ela está falando sobre cuidado e proteção. Os ídolos não podiam cuidar, não podiam proteger aqueles que os adoravam, assim como não podem hoje. Os ídolos não podem nada, mas o nosso Deus cuida de nós. Os olhos dele estão sobre nós. Veja o que a palavra de Deus nos diz no Salmos 33, versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Nós cultuamos um Deus cujos olhos estão sobre nós e Ele tem cuidado e nos protegido a cada dia. Diferentemente dos ídolos. Os ídolos não podem proteger, os ídolos não podem cuidar, os ídolos não veem. Mas Deus vê. E Deus sabe quais são as situações que você enfrenta. Ele está a par de tudo que você vive e Ele tem cuidado de nós, irmãos. Outra característica que Israel está aqui falando, mostrando a diferença do culto monoteístico para o culto aos deuses, está no fato de que os deuses, os ídolos, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Diferentemente do nosso Deus. Veja só o que a Bíblia nos diz no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 27, Elias está afrontando os deuses
dos sacerdotes pagãos. Na verdade, ele está afrontando Baal. E ele diz assim: e sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Elias estava dizendo que Baal não podia ouvir as orações que eram feitas a ele. Os sacerdotes de Baal oravam a Baal o dia todo e não tinham resposta, assim como aqueles que adoram ídolos. Os ídolos não respondem, os ídolos não podem ouvir orações. Mas o nosso Deus ouve. Veja só o que está no Salmos 34, versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Quando você ora, quando você fala com Deus, qual é a diferença de se orar ao Deus vivo e verdadeiro e se orar a um ídolo? Porque o nosso Deus ouve. O que ele diz lá em Jeremias 33, 3? Clama a mim e responder-te-ei. Que maravilha, irmãos. Saber que você tem alguém te ouvindo. Alguém que está atento às suas petições, alguém que está atento ao que você pede. Essa é a diferença do nosso Deus para os ídolos, porque os ídolos têm ouvidos, mas eles não ouvem o que é dito para eles. Então o Salmo 115 está dando essa descrição, mostrando a diferença do culto ao Deus vivo para o culto aos ídolos. Outra coisa, eles têm narizes, mas não cheiram. O que isso representa? Isso representa o fato de Deus receber a nossa adoração como cheiro suave. Olha só o que a palavra de Deus nos diz aqui em Gênesis, no capítulo 9, versículo 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Quando nós estamos reunidos em culto ao Senhor, a nossa adoração é como cheiro suave, e Ele sente esse cheiro da nossa adoração, diferentemente dos ídolos. Porque os ídolos não podem sentir esse cheiro. Eles são adorados, eles são reverenciados, eles são cultuados, mas eles não podem receber a nossa adoração. É interessante porque a palavra de Deus também nos diz que os ídolos, eles têm mãos, mas não podem apalpar. Os ídolos têm mãos, mas eles não pegam. As mãos de quem confecciona um ídolo são mais poderosas do que os próprios ídolos. Pois eles precisam de alguém que os leve daqui para cá e de cá para lá. Agora, as mãos do nosso Deus são diferentes. Sabe por quê? Porque o nosso Deus criou todas as coisas com a sua mão. Salmo 102, versículo 25 diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra, os céus são obra das tuas mãos. Nós cremos e adoramos um Deus cujas mãos fizeram o mundo. O nosso Deus criou todas as coisas. Eles também têm pés, mas não podem andar. Os ídolos têm pés, mas não andam. Eles precisavam ser carregados. Isaías, capítulo 45, versículo 20, nos diz algo muito interessante. Veja só o que Isaías 45, 20 vai nos dizer. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, o que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Os ídolos dependem de pessoas para os levarem, para os transportarem. Mas o nosso Deus caminha conosco. A verdade, Ele é o caminho, e por Ele caminhamos, e Ele caminha conosco. O nosso Deus está conosco. Essa é a diferença. O nosso Deus, irmãos, Ele nos carrega junto dEle. A palavra de Deus nos diz também aqui no Salmo que nenhum som sai de sua garganta. Os ídolos não falam, os ídolos não se comunicam conosco.
Eles não se comunicavam com aquelas pessoas. Eu acabei de dizer para você que Elias estava zombando porque os adoradores de Baal clamavam o dia todo, mas Baal não dava resposta. Por quê? Porque Baal era um ídolo. E qualquer que se curva diante de um ídolo, e ora a um ídolo, e faz petições a um ídolo, é um monólogo. Porque não tem diálogo, não tem retorno da conversa. Porque ídolos são deuses ineficazes, inoperantes, que não podem fazer absolutamente nada. Mas o nosso Deus, Ele fala conosco, a sua voz é doce e suave, e Ele fala ao nosso coração. Irmãos, eu tive algumas experiências com Deus ao longo da minha vida, ouvindo a voz de Deus no meu coração, que é algo inexplicável. Se você me pedir para explicar, eu não sei. Mas eu já senti Deus falando comigo, falando ao meu coração, me dando respostas. É uma coisa impressionante, eu não sei explicar para você como é. Só quem tem essa experiência sabe como é Deus falando ao nosso coração. Porque o nosso Deus não é um Deus como os ídolos, o nosso Deus é vivo. E aí, aqui no versículo 8 tem uma coisa muito interessante. O versículo 8 diz assim: a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Preste atenção nisso. Os ídolos eram fabricados por pessoas. Os homens abandonaram a adoração ao verdadeiro Deus e começaram a fabricar deuses para si, ídolos. E eles se curvavam diante desses ídolos, oravam a esses ídolos, falavam com esses ídolos e não tinham resposta desses ídolos. Então, o salmista está dizendo o seguinte: quem faz esses ídolos, quem adora esses ídolos, é semelhante ao ídolo. O que ele quis dizer com isso? Quem é? Responda para mim, igreja. Quem é que tem olho, mas não vê? Nariz, mas não respira, não cheira? Mãos, mas não apalpam, não pegam? Pés, mas não andam, ouvidos, mas não escutam. Quem é que tem essa característica? Um defunto, um cadáver, quem está morto. Assim como um ídolo está morto, quem faz um ídolo e quem se curva diante de um ídolo está igual ao ídolo, está morto. Em contrapartida, quem adora o Deus vivo, quem se curva diante do único e verdadeiro Deus, quem adora o Deus criador de todas as coisas, está vivo, porque o nosso Deus vive. Entende a diferença? Adorar a Deus é uma prova de que estamos vivos, porque nós não adoramos um Deus morto, adoramos um Deus vivo. Então o salmista está dizendo: quem faz um ídolo, quem se curva diante de um ídolo, está morto como um ídolo. E é muito interessante porque nós falamos de ídolo, toda vez que nós falamos de ídolo, nós falamos de ídolos visíveis, palpáveis. É aquele ídolo que você vê, que você pode pegar. Mas e aqueles ídolos que estão presentes no nosso coração e que nós não vemos? Sabia que existem alguns ídolos que estão dentro do nosso coração? Eles são tão nocivos e tão perigosos como os ídolos visíveis, porque eles também matam. Às vezes nós temos um ídolo chamado dinheiro. Nos curvamos diante dele, ele manda em nós. O dinheiro pode se tornar um ídolo. As pessoas passam a fazer tudo por dinheiro, as pessoas se vendem por dinheiro, as pessoas traem por dinheiro. As pessoas se tornam corruptas por causa do dinheiro. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma amostra de toda a corrupção que esteve escondida por décadas. Está vindo à tona agora através de investigações. Quem é que está por trás disso, irmãos? É o dinheiro. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Paulo não está dizendo que o dinheiro é a raiz do mal, mas o amor a ele, porque ele se torna um Deus. Quantas pessoas adoram o dinheiro? Se curvam diante do dinheiro.
Outro ídolo que pode se estabelecer na nossa vida, e às vezes nós não nos atentamos para isso, é o trabalho. Você já ouviu falar dos workaholics? Pessoas totalmente obcecadas com o trabalho. O trabalho se torna um Deus. O trabalho se torna um ídolo. A pessoa deixa a família de lado por causa do trabalho, a pessoa deixa a sua devoção a Deus de lado por causa do trabalho, a pessoa não vai na igreja por causa do trabalho, a pessoa troca o culto a Deus por causa do trabalho. Cuidado com isso, irmão. O trabalho pode virar um ídolo na nossa vida. O ídolo é aquele que desvia a adoração do verdadeiro Deus. O trabalho pode se tornar um ídolo. Filhos podem se tornar um ídolo. O time do coração pode se tornar um ídolo. Não tem nada a ver você torcer, brincarmos com isso. Mas a partir do momento que aquilo se torna um ídolo na sua vida, quantas pessoas vivem para o time do coração? Quantas pessoas são completamente dominadas pela paixão, matam pelo time do coração, morrem pelo time do coração? Isso pode ser um ídolo na sua vida. Existem outros ídolos. Você sabia que a religião pode se tornar um ídolo? Eu me apego nessa religião porque eu não quero ser o elo fraco da corrente. É uma religião de tradição e eu não quero que o elo arrebente na minha vez. Então eu sou adepto dessa crença, eu sou adepto dessa religião e eu não quero quebrar essa tradição de família. A pessoa se apega mais ao costume religioso do que ao próprio Deus. A religião pode se tornar um ídolo. Existem outras questões. Você, eu, nós podemos nos tornar ídolos para nós mesmos. Quando você passa a viver em função somente de você. O corpo pode se tornar um ídolo. Você já ouviu falar do culto ao corpo? Pessoas que são totalmente escravizadas por uma academia. Porque elas querem ter o corpo perfeito. Isso é um culto ao corpo, isso é idolatria. E isso destrói como qualquer outro ídolo. Talvez aqui nessa noite você não está se curvando diante de um ídolo visível, mas você pode estar se curvando diante de um ídolo invisível, que está escravizando você. Então o Salmo serve para você também, serve para nós, para que nós possamos entender qual é o nosso estilo de adoração. A nossa adoração é uma adoração exclusiva. Deus nos tem só para Ele, porque em Isaías 42:8 ele vai dizer assim: eu sou o Senhor, esse é meu nome. A minha glória não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não divide a glória dele com ninguém, ou a glória é só dele, e é por isso que o salmista vai dizer aqui no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Então, entenda que esse salmo é, na verdade, meus amados irmãos, uma resposta que Israel está dando para um grupo de pessoas que afrontavam Israel o tempo todo, pelo fato de Israel se dedicar à adoração ao único e verdadeiro Deus. Mas esse salmo também serve para nós, para nos mostrar, para abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, o nosso coração, e nos fazer compreender que estilo de adoração eu estou apresentando ao Senhor. Uma adoração única e exclusiva, ou uma adoração fragmentada porque existem outros ídolos na minha vida que também a recebem. Lá no versículo de número 9, o salmista vai dizer assim: Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Coisa que Israel não havia feito por quase 1000 anos. Agora ele era convidado a fazer. Confia somente no Senhor. Durante quase 1000 anos, Israel confiou nos ídolos. Olha o que aconteceu com eles. Foram escravizados, viraram vassalos de um país ímpio e pagão, conviveram com a idolatria de perto, viram criancinhas serem sacrificadas, viram pessoas serem sacrificadas aos deuses, porque confiaram nos ídolos. Mas Deus nos desafia nessa noite a confiarmos somente nele, mesmo
quando não temos provas visíveis ou não temos respostas satisfatórias. Esse é o grande desafio da fé. É confiarmos em Deus, mesmo quando tudo parece acontecer o contrário. Deus nos desafia nessa noite a desenvolvermos esse tipo de confiança. Mesmo que Deus não te responda, mesmo que Ele não faça o que você quer, mesmo que Ele não te dê aquilo que você quer, o desafio é confiar somente no Senhor. O convite aqui é para que Israel pudesse confiar no Senhor, a casa de Arão, ou seja, os sacerdotes confiarem no Senhor, todos os que temiam, porque havia muitos prosélitos, muitas pessoas que se convertiam e se tornavam judias, eles também eram convidados, essas pessoas eram convidadas a confiarem somente no Senhor, e nós também somos, irmãos. Mantenhamos a nossa confiança em Deus, mesmo se a situação é contrária. O desafio é esse. E encerrando, a palavra de Deus vai nos dizer, aqui a partir do versículo 12, o Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará. Vai contando comigo. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor que fez os céus e a terra. A palavra bênção aqui aparece 5 vezes. 5 vezes, mostrando o seguinte: se você abandonar a idolatria, se você se dedicar unicamente ao verdadeiro Deus, se você confiar somente no Senhor, você será abençoado pelo Senhor. A bênção do Senhor está sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus disse isso. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Somos convidados a prestar um culto ao único e verdadeiro Deus. Só Ele é digno de receber o nosso culto e a nossa adoração. Versículos 16 a 18 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. No Antigo Testamento, a ideia que se tinha de morte era essa: que as pessoas morriam e elas ficavam num estado de inércia e elas não faziam nada. Quem trouxe a lume a ideia de que nós morrendo estaremos com o Senhor foi o Senhor Jesus. Mas antigamente a ideia que se tinha era essa, de que a pessoa morria e ela ficava totalmente num estado de inércia, aguardando o dia da ressurreição. Isso aqui me mostra, irmãos, que eu preciso aproveitar as oportunidades que Deus me deu para corrigir o que está errado na minha adoração e adorar somente a Ele. Porque um dia eu vou partir desse mundo e vou para uma nova esfera, para uma nova realidade. Então, enquanto eu estou vivo, eu preciso aprender com o Senhor e preciso, mais do que nunca, aproveitar a oportunidade que Ele me dá para adorá-lo em espírito e em verdade. O versículo 18 diz: nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre, louvai ao Senhor. O que eu aprendi com esse salmo? Permita-me compartilhar com você 3 aplicações para a nossa vida. 3 coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que eu aprendi com esse salmo é que este salmo é um convite à introspecção. Esse salmo nos convida nessa noite a fazermos uma análise da nossa vida e verificarmos se Deus é exclusivo no nosso coração. Esse salmo nos convida a pensarmos se não há nenhum ídolozinho escondido aqui dentro do nosso coração. Um ídolo diante do qual nós temos nos curvado todos os dias. Aquele ídolozinho que eu não consigo tirar do meu altar. Ele não sai de lá. E quando eu tiro, eu volto e coloco ele, porque eu não consigo ficar sem aquele ídolozinho. Existe algum ídolo na sua vida? Sinceramente, não precisa responder, mas existe algum ídolo no seu coração que está roubando a adoração ao verdadeiro Deus? Um ídolozinho que você guarda aí dentro, ninguém sabe que está aí, só você. Pois nessa noite esse salmo nos convida a esse tipo de situação, a analisarmos nossa vida, a verificarmos se não tem nenhum outro altar erigido no meu coração, porque o meu coração precisa ser somente do Senhor. Como está a sua vida, meu irmão?
Como está aí no seu coração? Qual é o ídolo que está aí dentro e você não quer tirar? Se você não fizer isso, você vai morrer. Porque você vai se tornar como esse ídolo vai matar você. Você vai morrer espiritualmente. Porque os ídolos têm esse objetivo, nos tornar iguais a eles. E enquanto esse ídolo estiver no seu coração, o Senhor não estará com você na maneira como precisa estar, porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Qual é o teu ídolo? Qual é ou qual tem sido o teu ídolo? O Senhor nos convida a quebrá-lo nessa noite, para que o nosso coração seja só dele. Segunda lição que eu aprendo, esse salmo é um convite à verdadeira adoração. Só existe um que é digno de receber a glória, a força e o poder. Só existe um diante do qual devemos nos curvar. Só existe um diante do qual devemos nos ajoelhar, devemos adorar, devemos nos prostrar. Isso de forma visível e também de forma invisível. Porque Deus quer a sua adoração por inteiro. Ele quer que você o adore por fora e por dentro. Esse salmo então nos convida à verdadeira adoração. Nós não podemos ver, não podemos tocar no nosso Deus, mas nós o adoramos em espírito e em verdade, porque sabemos que Ele é real. Tem uma música que cantava antigamente, não sei se alguém aqui vai conhecer, não é porque eu sou velho não, mas é porque eu conheço essa música. Sabe, cantava na minha época de início de caminhada cristã, cantava essa música, não sei se alguém aqui vai conhecer. Ela diz assim: Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Alguém aqui já ouviu? Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão. Tem um monte de gente olhando para mim assim, com uma interrogação de todo tamanho na cara. Está vendo? É coisa das antigas mesmo. Varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde está seu Deus? Onde está seu Deus? Onde está seu Deus? Meu Deus está no céu e no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Veja, nós temos que voltar a cantar essas músicas. De vez em quando eu ponho umas músicas aqui no louvor, o povo fala assim, o pastor gosta de umas músicas antigas, né? Mas é verdade. É verdade. Quem sabe a gente canta no próximo domingo, né? Mas é verdade. Porque realmente, irmãos, o nosso coração precisa ser somente do Senhor. Então, se tem algum ídolo aí na sua vida, no seu coração, joga fora, destrói, quebra. Entregue o seu coração ao verdadeiro Deus. Que tal se você erigir um altar hoje no seu coração ao verdadeiro Deus, porque o Deus do mundo está morto. Mas o nosso vive. E a última lição que eu aprendo aqui é que esse salmo também é um convite à verdadeira fé. É um convite à verdadeira fé. Olha só essa frase. Ter fé quando não há grandes milagres é o grande milagre da fé. Ter fé quando não há grandes milagres é o grande milagre da fé. Porque hoje o povo quer ver alguma coisa para crer. O povo hoje tem que ver algum cego enxergar, tem que ver paralítico andar, tem que ver morto ressuscitar, tem que ver uma pessoa curada de uma enfermidade, porque aí eu vou crer. Não! O grande desafio é você crer sem ver. Não foi isso que Jesus disse para Tomé? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não sei como é o Senhor Jesus, eu não estive com Ele, eu não o vi multiplicar 5 pães e 2 peixes, eu não o vi ressuscitar Lázaro, eu não o vi andar sobre as águas, eu não o vi Jesus fazer proezas como Ele fez, a Bíblia diz que Ele fez, eu não vi o mar vermelho abrir, eu não vi codorniz cair do céu, eu não vi a água sair da rocha, eu não vi nada disso, meus irmãos, mas como eu creio nisso?
Como eu creio nisso? E às vezes eu não vou ver coisas espetaculosas acontecerem na minha vida. Talvez você vai vir para a igreja, você acha que vindo para a igreja, grandes coisas vão acontecer na sua vida, mas não vão, talvez não. Talvez as coisas vão continuar do mesmo jeito. Às vezes até pior. Porque esse é o grande desafio da fé, é crer mesmo quando tudo parece dar errado, tudo parece o contrário. Então, eu aprendo aqui que esse salmo é um convite à verdadeira fé. O povo estava acostumado a se prostrar diante de um Deus visível, a colocar a mão naquele Deus, a estar ali de alguma maneira tendo um contato físico com aquele Deus. De repente aparece um povo vindo da Babilônia, se estabelece novamente naquela região, e essas pessoas começam a ver aquele povo adorar um Deus que eles não viam. Eles ficaram perplexos e começaram a dizer: onde está seu Deus? Onde está o seu Deus? Nós não estamos vendo o seu Deus. De vez em quando alguém fala isso conosco. Já se foram quase 2000 anos, até agora nada. Cadê seu Deus que não vem? Espera. 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 Ele vai vir. Você o verá. Fala assim. Você vai ver. Quando Jeremias estava diante do rei, um monte de profeta profetizando para o rei: ó rei, com este chifre ferirás o rei da Babilônia. E começou a profetizar falsamente para o rei. Aí Jeremias olhou e disse assim: o Senhor não enviou. E começou a profetizar contra aqueles profetas. Um deles chegou perto de Jeremias, esbofeteou Jeremias e disse assim: por onde passou o Espírito do Senhor que você está dizendo? E Jeremias disse assim: você o verá naquele dia. E aquele profeta foi julgado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele se revela a nós. Nós cremos que Ele é real, nós cremos que Ele voltará, nós cremos que Ele virá. O mundo aí fora está dizendo: onde está o seu Deus? Seu Deus não volta, seu Deus não faz nada. Calma, vocês verão. Um dia Ele vai se manifestar, e a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, inclusive aqueles que o rejeitaram, inclusive aqueles que não creram nele. Nosso Deus vem aí, irmãos. Nosso Deus chegará. Enquanto isso, tenhamos fé, tenhamos a verdadeira fé. Nem sempre teremos respostas, mas Ele é real, Ele vem aí. Eu gostaria, nesse momento, de orar com você, pedindo ao Senhor que fale ao seu coração. Quem sabe o Senhor está mostrando para você nessa noite que você tem alguns ídolos que você precisa retirar do seu coração. Quem sabe o Senhor está dizendo para você que você tem alguns ídolos que precisam ser retirados dos altares do seu coração para que Ele possa se manifestar de maneira mais clara para você. Quem sabe a partir de hoje você vai mudar posicionamentos. Quem sabe a partir de hoje você não vai idolatrar mais seu trabalho como você idolatrava. Quem sabe a partir de hoje você não vai mais se curvar diante do dinheiro como você tem se curvado, diante de si mesmo como você tem se curvado. Quem sabe a partir de hoje você estará sendo um adorador completo, um adorador verdadeiro. Quem sabe hoje é o dia da mudança da sua adoração, essa adoração promíscua, essa adoração que é fragmentada, para uma adoração viva e verdadeira ao Senhor.